Uhul! Estamos ao vivo! Yay! Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Matera, sou facilitadora de entidades. Estou aqui com a minha querida amiga Silvia Zanata, que vai se apresentar também, brasileiras. E para quem fala português, o que mais é possível. Bem-vindos! Eu sou Silvia Zanata, como a Fê acabou de falar, e a gente está aqui para conversar com vocês e trazer clareza e brincar com vocês sobre entidades. E foi bem interessante. Então, e foi bem interessante, né? Porque eu falei assim, cara, eu quero fazer essa live, né? Quando a Xena convidou a gente para fazer as lives e tal. Eu falei, mas quem pode contribuir comigo? Veio o nome da Silvia na hora, assim. E aí a gente estava conversando um pouco, né? E quantos medos, principalmente a gente aqui brasileiro, tem sobre entidades, sobre o que é entidades, né? Essas coisas que filme traz. E é interessante que a gente estava até falando antes de começar que a Silvia está num lugar bem interessante hoje. Onde será que eu estou? Caiu um lencinho aqui, inclusive. Acabou de cair um negócio aqui. Eu estou num hospital, gente. Louca! Tá tudo bem comigo, eu ainda estou em corpo, como vocês podem ver. Mas eu estou aqui num hospital, aqui em São Paulo, onde minha mãe teve um pequeno processo aqui. E agora está tudo bem. E a gente estava conversando, foi exatamente que lugar inusitado para fazer uma live de entidades. Exato. E quantos pontos de vista a gente carrega sobre hospitais, né? Ou a gente passa mal, ou a gente... tem um monte de gente, tem entidades de álcool, de drogas, E aí foi muito engraçado que você conversando quanto também tem essas outras entidades que são contribuições para a gente. E a gente tirar um pouco desses pontos de vista de filme de terror, de zumbis e afins, né? Que vai pegar o pé, vai vir, sair da parede, fazer... E tem, né, gente? Tem. A gente, principalmente estando num local assim, um hospital, onde tem bastante gente doente, bastante gente passando por cirurgias e tudo mais. Tem muita energia diferente aqui, mas o que tem além dessas energias? E a gente percebe, e aí que entram, né, as ferramentas de entidades que a gente estava conversando tanto, né, Fê? A diferença que faz quando a gente faz uma limpeza de entidades, quando a gente conversa, quando a gente traz aqui a clareza para as entidades aqui, e o quanto isso faz parte do processo e melhora. Exato. E tanto a gente, quanto tem facilidade com entidades, não precisa ser facilitador, às vezes a gente já nasce com essa facilidade, né, de ter essa coisa com entidades, assim. Será? Não, não é para mim, não. Quase nada. E aí, o quanto também você ser requerido no lugar para ser essa contribuição para esses seres que estão ali, com corpos ou sem corpos, né? Yes! E o que o hospital estava pedindo aqui, né? Que essa live foi acontecer justamente aqui nesse hospital e tudo mais. E é isso, né, Fê? O que tem além dessas entidades que estão, assim, passando por... Na verdade, não é ruim ou bom, né? Como seria se a gente tirasse o ponto de vista de que é ruim ou bom e simplesmente acessasse que elas também estão passando por processos aqui dentro, né? Talvez algumas delas morreram aqui e tudo mais, e elas ainda estão numa confusão, que nem a Fê falou de drogas e álcool, tem várias que estão aqui ainda confusas, nem sabem o que aconteceu. Exato. E também sair um pouco desse paradigma, né? Eu sei que é meio polêmico, mas assim, religiões, né? Porque às vezes também a gente aprende coisas de religião, porque eu estou no lugar, ou eu tenho que ir para um lugar especial, todo organizado para receber essas entidades, para trabalhar com elas. E não, né? Às vezes está ali, posso ser contribuição para vocês agora, né? Que é o que a gente fala às vezes no nosso horário de trabalho, ou ok, é agora ou é depois. A gente começar a viver também essas perguntas para ser essa facilidade para as entidades, né? Quantas entidades que estão aqui presentes com a gente? As entidades estão presentes, tá? Seja no hospital, em casa, em qualquer lugar, elas estão. Brilhante, isso mesmo. Ponto, tá? Você reconhecer isso ou não são outros 500, mas elas estão. E daí, quando a gente reconhece, a gente sabe disso, a gente pode usar ferramentas, a gente pode não fazer nada, a gente pode ignorar, mas pelo menos quando a gente reconhece, a gente já está num outro espaço de que, ok, aqui tem entidades, elas estão atrapalhando, elas estão não sei o quê. E quantas delas estão lá? Principalmente no caso da minha mãe, que eu percebi muito, Fê, foi um presente assim tão grandioso, o quanto que além das limpezas ali, dessas entidades confusas, tudo mais, quantas entidades e seres estavam presentes aqui para contribuir com o processo dela? Exato. E acho que isso é a mágica, né? Porque também não é igual você falou, né? Não é o lado positivo ou o lado negativo, porque tem de tudo em todos os lugares e tudo é um interessante ponto de vista.
mas é também convidar esses seres para contribuir com a gente, porque eles às Tem vezes que têm uma pedir. capacidade, e tem que pedir, peças e receberás, né? Um dos mandamentos. E aí você olhar para esse lado, ok, como elas podem contribuir comigo? E não necessariamente precisa ser sua equipe de trabalho, que é uma das coisas que a gente vê na classe também, mas tem seres ali dispostos a contribuir com você. E estão ali simplesmente para te presentear sem querer nada em troca. E muito, gente, tantos, 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 e perceber isso quando você realmente sai, porque tem que sair, é isso que a Fê tá falando, tal, que a gente fala de drogas e álcool, que tem os confusos, não sei o que tal, e se a gente não julgasse que isso é ruim, se a gente falasse assim, eles só estão confusos, interessante ponto de vista, que eu tenho o ponto de vista de que isso é ruim, de que é ruim tê-los em volta, não, eles só estão confusos ali, e que contribuição que você pode ser falando um oi, de repente, tá? É só isso. Às vezes, literalmente, é um oi que é necessário. E daí, a partir disso, de quando você realmente sai do julgamento de que eles são bons, eles são ruins, eles não podem contribuir, até os que você fala que são ruins podem ser uma mega contribuição e você estava ali julgando. Sim. Eu, pelo menos, todas as experiências que eu tive em hospitais com entidades, eu sempre tive informações assim, uau, não tinha considerado isso. E às vezes elas só querem ali para se comunicar com você, né? Eu falo que é igual qualquer pessoa, às vezes quer uma atençãozinha, fala assim, oi, só olha para mim, só fala um oi. Eu tô aqui. E, tipo assim, eu tô aqui? Às vezes eu tô aqui? Mas por que ninguém fala comigo? E de repente a gente fala assim, você sabia que você tem um corpinho? Você não tem mais um corpinho agora? Você sabia que tá diferente agora? E muitas vezes só da gente trazer uma clareza para a entidade já tem uma liberação muito grande, gente. E foi muita coincidência eu estar aqui hoje, né, dona Fê? Né? Não, e foi muito engraçado que a gente estava conversando e eu acabei ficando doente, fazendo, né, uma série de antibióticos. E aí eu falei, uau, que presente tem aqui? Porque também, né, no meu interessante ponto de vista, as entidades estão nos lugares, mas quantas entidades também não acompanham a gente porque a gente está com esse canal aberto, porque está tomando um remédio, está tomando, né, uma bebida, alguma coisa. E também é você olhar e falar assim, opa, o que eu estou consciente aqui? Elas podem contribuir comigo? Né, é o estado de presença que a gente também fala de fazer as perguntas para se comunicar com elas. E eu percebo muito com essa série de antibióticos que eu tô tomando, assim, como elas vêm e falam assim, tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Né? E aí ok, a gente tem os processos corporais também, tem tudo, mas eles estão ali resguardando. Olha, a gente tá aqui te resguardando, não vai vir nada de interessante para você, fica tranquilo que a gente tá aqui, e seu campo tá tudo certo. Yes. Você não está sozinho. Gente, a gente nunca tá sozinho. Né? A gente nunca está sozinho e realmente depende. Eu vou usar bem essa pergunta mesmo, que depende do nosso ponto de vista, porque se a gente julgar, a gente já não consegue receber, gente. A consciência está além do julgamento. Então, a gente tem realmente que sair de todo e qualquer julgamento para que a gente possa ter a consciência ali de o que tem aqui, o que está acontecendo. São entidades? São não sei o quê? São não sei o quê? Que tipo de entidade? Que contribuição? E, gente, para quem é de Access Consciousness, quem já tem alguma noção de conversando com as entidades, a gente sabe que é presentear e receber ao mesmo tempo. Então, nunca é uma mão de uma via, é sempre uma mão dupla. E eu acho que essa é a beleza também com entidades. Não é aquela via de mão dupla do tipo, eu te dei um abraço, mas me dá um abraço. Nunca é linear. Não. Às vezes é simples assim, elas estão ali, contribuindo com você, elas só querem falar que você deu um oi. Você deu um oi, ok. Então é você também perceber, né, que muitas vezes também, porque você contribuiu de alguma forma, elas mandam clientes, elas mandam pessoas para a classe, né? São formas diferentes de presentear que elas têm também quando você contribui com elas. E é tão engraçado, Fê, gratidão por você ter falado isso. Não só isso, às vezes eu recebo, na verdade, eu percebo, né? Um beijo, um abraço, um conforto de tipo assim, nossa, eu passei tanto tempo aqui com esse ponto de vista presa no que eu estava fazendo aqui, seja lá o que elas estão fazendo aqui, e às vezes uma facilitação que a gente faz, um oi que a gente fala, a gente libera tanto, gente, e é gostoso receber isso dela. Ai, sim. gente. E é uma coisa que eu falo assim, negocie e não negocie no ponto de vista dessa realidade, né? Você é a entidade dominante, mas, cara, por que não? Eu tenho uma coisa com o sono, eu falo, não me incomode dormindo, né? E aí, às vezes, eu tenho algumas entidades assim, olha, não incomode a Fernanda. E eu percebo que tem algumas, né? Porque geralmente é fato, elas vão vir querer se conversar com você, querer se comunicar durante a noite, porque é a hora que você tá mais relaxado.
Não tem barreira. Exato. E aí ok, o que eu posso fazer isso? Não me incomode. Se você quiser, tal dia, tal horário, eu tô aqui para você. E essa é a beleza também de ter essas ferramentas com entidades. A clareza é uma coisa muito importante, né, Fê? Nossa, depois que a gente faz uma classe de entidade, gente, para quem não conhece, é uma especialidade surreal. A classe de Conversando com as Entidades tem introduções, tem especialidades, tem um monte de coisa. Quando você tem essas ferramentas, realmente muda o dia a dia, porque você para de ser o efeito das coisas, segundo o seu ponto de vista. Isso é escolha, tá, gente? Tem muita gente que continua fazendo classe, escolhendo ainda ser efeito e controlado, e tá tudo certo também, é só uma escolha. E pode facilitar muito o dia a dia. A gente fala, são entidades. Aqui o meu humor, por exemplo, o meu humor oscila muito aqui no hospital. Quando eu estava na UTI, então eu falei, meu pai eterno. E minha mãe teve episódio saindo da UTI. Olha lá, a Fê já até pegou ali. A minha mãe teve episódio saindo ela percebeu entidades, não sei o que. Minha mãe, gente, super católica, não sei o que ela está hoje, ela já tem outras visões. E assim, ela estava consciente de entidades. Exato. E é tão legal de perceber isso, as pessoas à nossa volta. Eu nunca forcei nada disso, eu tenho uma outra visão, eu uso as ferramentas e sou o convite. Coisa, né, é ser o convite que você acabou de falar brilhantemente, porque quando você é as ferramentas, se você começa a ter facilidade, as pessoas falam assim, acho que eu quero isso. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com essa aí que tá tendo facilidade? Eu quero isso também, né? O que ela tá tomando que eu também quero? Isso para mim foi uma das coisas que mais mudou depois da classe de entidades, essas coisas noturnas, né? Esse perceber quando você tá distraído. Olha, aqui é o meu horário, não. Se você quiser, venha tal dia, tal horário, que eu super adoro contribuir com você. Mas você falou a palavra-chave, Fê, e vou deixar bem claro aqui para todo mundo, ser a entidade dominante. Quando a gente é a entidade dominante, aí nada mais, gente, pode ser o tipo de entidade que for, tá? Pode ser o que você considerar obsessor, encosto, não sei o que lá, seja lá o que você considere, e a gente não está aqui para falar disso daí, das definições, independente disso, Exato. Eu sou a entidade dominante, quem manda na bagaça aqui sou eu. Exato. Tá? Quem tem a ferramenta sou eu. Exato. E aí é dentro dos meus termos, porque eu sou a identidade dominante. Quem tem o poder aqui sou eu não estou dando poder para você. E a permissão de que a gente foi muito tempo, tá, gente? Por muitos e muitos tempos a gente permitiu ser efeito de energias, de qualquer tipo de energia, tá? Não vou falar nem boa ou nem ruim, porque de todas, na verdade. E como seria se a gente realmente pegasse e falasse assim, epa, peraí, sou eu aqui a dona da bagaça. Quem manda aqui nessa bagaça sou eu. E a partir daqui, sou eu que brinco. Exato. E essa aí é um pouco desses pontos de vista que eu vejo com muito brasileiro ter, principalmente, né? Eu vou para um lugar. Não, porque eu fui para esse lugar, agora eu tenho que facilitar todas as entidades aqui. Faxineira do astral. Faxina. Não, porque a minha missão é ajudar esses espíritos. Cara, e se isso pudesse ser divertido? E se você pudesse fazer isso nessa risada que a gente está tendo aqui, do tipo, eu quero, ok, se eu não quiser, tá tudo bem também. Vem brincar comigo aqui nesse lugar que eu tô e tá tudo bem. E vou contar que tem muitas das entidades que vocês chamam de ruins que podem ser bem divertidas. Bem divertidas. Quando você sai do ponto de vista, elas também, você libera elas do seu ponto de vista também e cria uma realidade completamente diferente e pode ser mega divertido. Exato. E para mim, essa é a chave do conversando com as entidades, pelo menos para mim. Quanto mais diversão a gente pode ter, né, com esses seres com corpos ou sem corpos, porque isso é uma outra coisa que para mim mudou muito. Entidade é tudo na sua vida. Você é uma entidade, seu corpo é uma entidade, seu negócio é uma entidade. E existem entidades com corpos sem corpos. E quanto mais diversão a gente pode ter com esses seres, né, e quanto eles estão ali, e sair dessa desmistificação, né, do medo de filmes de terror, igual a gente falou no começo, de aparições do nada, é você que está ali, e você pode se divertir com isso. Fala assim, ele saiu da parede? Que divertido isso, de onde mais você pode sair? Não. Me mostra. Esses dias eu estava brincando, né? Falei, cara, eu queria, né, brincar com essas entidades de coisas, né, mexer com coisas materiais. Eu falei, cara, esqueci de apagar a luz do quarto. Falei, como seria? Apagar a luz do quarto para mim. Eu falei, uau, que divertido! Ai, gente, o que vocês não pediram ainda para brincar com as entidades? Exato. Olha quanta coisa aqui. A gente falou aqui, é uma live tão curtinha, tão gostosa, e olha quanta coisa que a gente trouxe aqui para vocês.
Olha que delícia. Exato. E, né, para quem quiser saber mais, temos eu, Silvia, inúmeros facilitadores no Brasil. Escolham, não quer fazer no Brasil, a gente, né, conversando com a Digitais, também tem muitos facilitadores ao redor do mundo todo. E assim, experimente. Não vá, eu viro e falo, antes de criar qualquer conclusão, qualquer coisa, né, é para mim, não é para mim, faça uma classe. Só faz, experimenta, realmente. Se gostar, ótimo. Se não gostar, não faz. Exato, né? E acho que é isso que a gente tinha para falar hoje. E gratidão, Sil, por você estar aqui, por ter aceito o convite. Amo demais! O que mais é possível quantidades que a gente não pensou. E é isso, gratidão imensa. O convite está feito para todos vocês, meus amores. As ferramentas estão aí. E realmente, o que mais é possível, além de tudo que a gente definiu que entidades são, e se a gente pudesse realmente se divertir com tudo isso. Gratidão, Fê, por essa mágica que a gente criou hoje e de estar aqui nesse hospital, que esse hospital está contribuindo também com a gente. Exato. Um beijo enorme. E a gente se vê por aí. Beijo!